Uma das características mais incríveis de trabalhar com arte profética é você conseguir tirar impressões do seu coração, coisas que são muito subjetivas. Você vai tentar representá-las de uma maneira objetiva, com um forte toque de subjetividade. Quem olha para o desenho talvez não entenda exatamente o que você entendeu, mas a representação simbólica tem a função de despertar em quem vê mais ou menos a mesma impressão que despertou em quem desenhou aquele projeto, em quem projetou aquilo. A arte profética fala de transferência de sentimentos, transferência de ideias e de conceitos. Por isso a representação simbólica precisa ser precisa, mas subjetiva. É possível conciliar esses dois elementos? Sim. Deixa eu mostrar isso para você num quadro que eu desenhei que fala da reconciliação que Jesus fez entre o Pai e a criação através do seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. 2 Coríntios 5,19 vai falar de como Deus se reconcilia com a criação por meio de Jesus. Jesus trouxe Deus para os homens. A palavra se tornou carne. 1 João 1 vai falar isso para nós. Quando Jesus morreu, ele terminou com uma velha criação em sua morte, e ao ascender ele estabelece uma nova criação que não está mais em desavença com o Pai. Ela está reconciliada com Deus. No seu sacrifício ele juntou os elementos que antes estavam em guerra. E eu queria representar isso, como a ressurreição e a ascensão de Jesus, esse processo de subida de Cristo, subida da morte, esse retorno dele para a destra do Pai, como isso foi uma ascensão não só dele, mas a ascensão de toda a criação. Todo aquele que crê é reconciliado com o Pai por meio da obra de Jesus. Isso é algo muito fantástico, é um elemento incrível do Evangelho que traz para nós muita esperança e traz para nós uma graça incrível. Eu me diverti muito desenhando isso. É outro processo criativo que eu queria compartilhar com vocês, falando mais uma vez de ilustração vetorial e representação simbólica. Eu comecei desenhando um esboço geral da ilustração, uma ideia mais ou menos de como ficaria cada um dos objetos e das proporções. Essa é a principal guia para você construir a sua ilustração, as proporções e as relações entre as coisas. Ao longo do projeto pode ser que isso se modifique, mas ter uma ideia geral ou inicial te ajuda bastante a construir os elementos. Eu queria uma ideia de elevação e de superioridade, então eu adotei uma perspectiva de baixo para cima, como se a câmera, os olhos do observador estivessem muito abaixo do objeto. Então o que você pode ver é essa parte do queixo e do rosto, mas elas são intencionalmente exageradas para parecer épico, para ficar um desenho geométrico e irreal, para reforçar a força, a potência da figura. Então, essas linhas bem retas. E você pode reparar também que a figura é construída com elementos geométricos muito afiados, bem na pegada de um pôster soviético. Sim, é um tipo de ilustração que foi usado muito na Segunda Guerra Mundial e tinha esses elementos meio brutalistas. Ok, não é exatamente uma referência cristã, mas dá uma ideia muito forte de superioridade e heroísmo. Então, eu adotei essa estética. Para mim, a criação de ilustração vetorial tem muito a ver com escultura. Eu parto de formas básicas brutas e vou alterando os pontos e moldando a forma até atingir o meu objetivo. Como aqui eu queria formas bem angulares, até excessivamente angulares e geométricas, eu não precisei me preocupar tanto com os contornos e com a precisão. Eu queria realmente ângulos bem marcados. Eu dei uma exagerada na musculatura. Mas, bom, é um Cristo heróico vitorioso, então, no mínimo, bastante musculatura ele tem que ter.
Eu gastei algum tempo trabalhando na simetria da ilustração, mas com alguma noção de profundidade. Então, eu trabalhei com a colorização meio que invertida nos dois lados, para poder dar essa sensação de volume, né? É um truque que eu uso bastante. Barba, muita barba. Jesus com muita barba. E trapézio, muito trapézio. Aqui você vai reparar uma característica do meu trabalho. Eu sou muito detalhista e gasto muito tempo com coisas aparentemente muito mínimas da ilustração, mas que são importantes para a representação simbólica. Talvez não seja algo que todo mundo vai notar, mas a forma geral, a força geral dessa forma simbólica é o que eu quero trazer. E olha aí, Jesus com seus cabelos e barbas brancos, é assim que Apocalipse nos descreve Jesus. A representação do rosto de Cristo é algo muito complicado para alguns irmãos por causa do segundo mandamento, de não fazer para você imagens de escultura. Então eu estou tentando não trazer traços muito particulares. É uma ilustração tão simbólica, tão icônica, que não tem traços particulares, não tem uma feição discernível. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que Deus mesmo escolheu dar para si um rosto em Cristo Jesus. Nós não sabemos como era o rosto de Jesus. Uma coisa nós sabemos, ele era um homem comum. E Deus eterno decidiu se vestir de um rosto comum. Isso é muito bonito. Eu desenhei os olhos de fogo. E eu briguei muito, mas muito mesmo com essas vestes, porque eu queria que ao mesmo tempo que fosse a representação de uma túnica, de uma toga, de algum tipo de vestimenta pesada e pomposa, eu também queria que ela tivesse uma sensação de ser grudenta, como se Jesus estivesse rompendo com algo enquanto ele força esse tecido para cima, para ter esse aspecto de ascensão, como se ele estivesse subindo e levando com ele esse tecido que depois vai assumir uma outra forma, uma outra função. Mas é bem importante reparar, essas formas elas são além do real, elas não são só um tecido, elas são mais coisas, essas formas representam mais coisas, mais elementos. Então eu vou brigar bastante para que os elementos fiquem fantásticos. Não é uma ilustração buscando o realismo, é uma ilustração surreal, é uma ilustração que é mais sentimental do que realista. Mais uma vez eu estou usando tons parecidos, mais escuros ou mais claros, para criar uma sensação de variação de profundidade. É um truque bem legal para dar tridimensionalidade para o seu projeto. E aí eu precisei movimentar um pouco mais a perspectiva do desenho, porque eu achei que ficou próximo demais e eu queria ainda mais distante, ainda mais elevado e épico. E aí eu comecei a desenhar outros elementos surreais, de novo com a ideia de ascensão, rompimento, elevação e espiritualidade. É muito difícil representar a espiritualidade, então a gente se vale dos elementos mais comuns da simbologia, enfim, do tipo. A auréola é usada na simbologia cristã, nos quadros e representações já há muito tempo para destacar a figura de Jesus de outras figuras, demonstrando a sua santidade, alguma ligação também com o pacto, com a aliança e etc. Sempre foi usada na representação dos santos, né? Mas originalmente ligada a Jesus e na santidade dele. E aqui eu começo a ilustrar os elementos que explicam por que eu queria que o tecido fosse tão diferente de um tecido real. Porque na verdade ele representa mais coisas além disso. É uma representação da terra toda sendo elevada. Cristo leva com ele toda a criação. Então é isso que eu estou desenhando aqui. Olha, morcegos, por que não? Morcegos, baleias, árvores, gansos. Eu admito que eu podia ter desenhado muito mais coisas e talvez eu vá elaborar melhor esse desenho depois. Foi o que deu para fazer com o tempo que eu tinha. Para essas referências você pode procurar fotografias na internet ou mesmo sites que já tenham silhuetas.
Recomendo que você tente traçar e fazer sua própria ilustração, até para poder treinar essa ideia de ilustração vetorial, de modelagem de vetores. Mas é claro que dependendo do tempo que você tem, você pode pegar pronto. Às vezes você pode assinar algum site ou usar grátis, como por exemplo o freepik.com. Cuidado, se você quer se desenvolver como designer, não use elementos prontos o tempo todo. Prefira usá-los somente em emergências ou para coisas que forem de uso comum, como ícones ou logos. Adianta o trabalho, mas também pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Uma característica de alguns trabalhos meus, de algumas fases da minha criação, é essa: confusão, caos e muitos elementos espalhados, muitas coisas escondidas dentro da ilustração, nessa profusão de elementos. O que eu queria era gerar exatamente isso, uma ideia de que foi algo massivo, de que Cristo fez algo muito fantástico e muito massivo. Aí eu vou levar esses muitos elementos que eu criei no Illustrator para o Photoshop. Lá no Photoshop eu vou trabalhar melhor as cores e o ambiente. E lá vamos nós para os elementos etéreos. No próprio Freepik você pode procurar nuvens com fundo transparente para fazer essa névoa. Adianta muito o seu trabalho. Outra opção é você usar brushes de nuvem no Photoshop. Procure por brushes de boa resolução, porque se você usar brushes muito pequenos, eles vão estourar na hora que você ampliar e vai perder qualidade do seu projeto. Eu gostei bastante assim, essa ideia de quadro raspado, como se tivesse envelhecido com o tempo. Eu experimentei muitas formas de dar leitura para isso, então esse foi um erro que eu cometi. Eu comecei o desenho sem planejar exatamente onde o texto iria. E depois de muita experimentação e tentativa e erro, eu terminei o quadro. Na verdade, eu desisti de tentar melhorar a arte. Algumas vezes a gente não consegue terminar o projeto como a gente queria. E se a gente pudesse, a gente ficaria dias e dias e horas na mesma ilustração. Mas isso é economicamente inviável. Então, em algum momento, a gente desiste do processo. A gente chega ao melhor que poderia ser atingido com o número de horas que a gente pode destacar para aquela ilustração. Mas faz parte da natureza do artista ser detalhista e trabalhar nos mínimos. E às vezes não atingir resultados que são satisfatórios para ele e não são tão importantes assim para quem observa, mas fazem muita diferença para quem cria. O processo de criação é o processo de desenvolvimento não só da arte, mas principalmente do processo de desenvolvimento do artista. Há muito de nós mesmos sendo trabalhados na ilustração. A arte leva tempo, especialmente quando você quer trabalhar representação simbólica e fé na sua arte. Infelizmente, a gente ainda tem aspectos técnicos e financeiros envolvidos. E uma vez que a gente tem um prazo, a gente tem que priorizar. Estabeleça quais são os elementos que não podem ser negociados. Trabalhe neles primeiro, do mais significativo para quem contratou o seu projeto, para o menos significativo para quem contratou você. Trabalhe do maior, do mais destacado, para o menor. E sobrando tempo, não é desperdício ser detalhista, porque o que faz diferença no trabalho final é o quanto você se dedica aos detalhes. Se você gostou de acompanhar esse processo de criatividade, de produção desse quadro, não se esqueça de se inscrever no meu canal para ver mais trabalhos como esse e de me deixar um comentário. Você tem alguma sugestão de para onde eu posso ir com a minha arte? Que artes que eu possa fazer? Estou aberto para sugestões e comissões. Não se esqueça de deixar o seu gostei, faz muita diferença aqui nas estatísticas do canal, e de me seguir
no Instagram. O endereço está aparecendo aqui na sua tela. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!